Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou aluno da escola Motion Insider e no tutorial de hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica de animação que mostrei ao vivo lá no Discord dos alunos. Essa técnica ela foi utilizada em um projeto para um cliente real e a sacada aqui foi trazer essa distorção de texto que vocês estão vendo aí na tela. A ideia é trazer uma pegada ousada, trazer uma ideia de perspectiva que funciona muito bem para esse tipo de texto. Então bora lá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar o nosso texto em vetor, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Como a gente vai estar utilizando 3 efeitos de distorção, podem acontecer certos bugs, né? Então, esse aqui é um dos bugs que pode acontecer, então a gente poderia, animar a própria posição, do texto aqui, da camada de texto, mas isso aí seria um bug que pode acontecer, no preview e também no render final do projeto, tá? Esse é um texto editável. E aí a gente teria que transformar esse texto editável em vetor, beleza? Então vamos lá. Como a gente vai fazer isso? A gente vai clicar com o botão direito, vai vir em Create Shapes from Text. A gente acabou de transformar esse texto editável em um vetor. Então a gente pode ocultar aqui nosso texto editável, ou vocês podem excluir, vai de sua preferência. Então a gente vai abrir aqui agora, abrir a camada, a parte do texto aqui, do shape, vai vir em Contents e agora a gente vai extrair essa parte aqui das letras, Cada letrinha dessa vai ter que ser extraída. E como a gente poderia fazer isso? Eu recomendaria vocês utilizarem Motion Tool Classic, beleza? Então a gente vai selecionar as 3 palavrinhas e vai vir Extract. E aí vai extrair, ele vai criar pra gente um shape para cada letrinha dessa daqui. Fechou? Então a gente tem o T, tem o E, tem o X e tem o T. E a gente pode excluir o que estava agrupando, essas 3 letrinhas aqui, que a gente não vai utilizar mais. Fechou? Então a gente agora vai animar esse texto. Primeiramente aqui, antes da gente começar a animar, eu recomendo vocês abrirem o Action Safe. Que é essa, o nosso preview aqui é 1920 por 1080p, mas é sempre bom a gente ter uma área de respiro, porque assim a gente evita que alguma parte aqui, alguma coisa vaze da área da nossa tela. Vamos clicar aqui no P de posição, a gente vai marcar aqui, clicar no reloginho, vai marcar os keyframes, e aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar no Ctrl Shift, seta para a direita e vai avançar 10 frames. E aí a gente vai marcar mais uma leva aqui de keyframes e vai avançar esse texto, vai mover esse texto para a direita. Primeira parte aqui, nosso movimento a gente já tem. E aí a gente vai avançar mais 10 frames, então Ctrl Shift, seta para a direita de novo e a gente vai voltar e vai lá para a esquerda. Agora a gente vai avançar 20 frames de novo. E aí a gente vai avançar lá para a direita de novo. Fechou? E aí agora a gente vai avançar 10 frames. Então Ctrl Shift, seta para a direita. Marca mais uma leva de keyframes, volta para a esquerda. Marca mais uma leva de keyframes. Beleza. Para a gente fazer um loop perfeito, a gente vai pegar a nossa posição inicial e jogar aqui no final. Show! A gente já tem nossa animação feita aqui. A gente vai amaciar esses keyframes. A gente vai selecionar todos os keyframes, vai clicar no F9 e aí a gente vai abrir o editor de gráfico. Beleza? A gente vai vir aqui, abrir o editor de gráfico. Fechou? E aí a gente vai agora colocar aqui, vou colocar 85, então 85 da esquerda e beleza, vamos ver como é que fica. Ó, ficou um resultado legal. Animação feita, agora a gente vai adicionar os efeitos. Então vamos lá, vou clicar com o botão direito nessa área aqui, vai vir em New Adjustment Layer e aí a gente vai chamar essa camada de ajuste de Mesh Warp. Eu vou abrir aqui o FX Console e vou chamar o efeito Mesh Warp e aí a gente tem o nosso efeito aqui no nosso preview. Se vocês não tiverem o FX Console, vocês podem vir aqui em Window, Effects e Presets, chamar aqui, digitar aqui o nome do efeito, Mesh Warp, beleza? Em português, esse efeito se chama deformação de malha, Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui. Ele vai criar, ele tem essa malha aqui e a gente vai deformar essa malha aqui. E aí, como o efeito, o nome já diz, a gente pode deformar essa malha e aí tudo que é aplicado aqui embaixo, a gente deforma.
sem precisar modificar alterar, né, mexer em alguma posição, algo do tipo. Então, por padrão, o nosso efeito ele vai vir com 7 fileiras e 7 colunas, e a qualidade no 8. Uma rápida explicação aqui da qualidade que eu esqueci de mencionar é que a qualidade, o que ela faz? Ele melhora um pouco a qualidade. Então, quando a gente distorce o efeito, quando a gente aplica uma distorção na malha, você pode notar que ele começa a pixelar, né? Ele dá uma pixelada ali e aí começa a ficar essa coisa aqui, fica bem estranho. E aí, para a gente melhorar um pouco, a gente aumenta isso aqui, beleza? Dá uma aumentada aqui no máximo e aí ele tenta preservar ali um pouquinho e trazer o efeito ficar uma qualidade um pouco melhor do que estava anteriormente. Quanto mais você diminuir, mais pixelado vai ficar. Então o máximo aqui que a gente consegue é 10. Então vamos lá. Primeiro a gente vai utilizar aqui 6 fileiras e 4 colunas. E aí ele vai alterar aqui a nossa malha. E aí a gente vai distorcer isso aqui. Eu vou aumentar a qualidade aqui para a gente preservar a qualidade da malha. O bom desse efeito é que a gente não precisa animar, né? A gente pode até animar aqui no relógio, né? Marcar aqui no relógio e animar, mas a gente não vai fazer isso. A gente pode só aplicar o efeito na camada de ajuste e já fica ótimo. Eu vou mover aqui, a gente vai selecionar esses pontinhos e aí a gente vai mover isso aqui horizontalmente. A gente pode distorcer tanto verticalmente como horizontalmente, beleza? Então eu vou distorcer aqui horizontalmente. Eu vou abrir aqui o nosso proporcional grid, só para eu me encontrar aqui. Eu acho que aqui fica bom. Acho que aqui tá bom. Aqui tá bom. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou selecionar os 3 pontinhos aqui, ó. Seleciona e seleciona. E aí a gente dá uma distorcida aqui. E aí vou fazer a mesma coisa aqui só para ficar diferente. Vai ficar muito diferente. Detalhezinho, galera, é no detalhe. E aí a gente pode deixar a animação rolando. Ah, galera, eu tô movendo isso aqui que eu esqueci de mencionar com a seta do teclado, tá? Então vocês usam a seta do teclado da direita e da esquerda para conseguir mover. Show! Temos aqui a nossa primeira parte animada e agora a gente vai utilizar o nosso segundo efeito, que é o CC Power Pin. Com o botão direito aqui, New Adjustment Layer, a gente vai chamar isso aqui CC Power Pin. Novamente eu vou utilizar aqui o FX Console, então Ctrl espaço, vou digitar aqui Power Pin ou CC Power Pin, tanto faz, e aí abriu esse efeito aqui. Eu vou colocar meu texto, as minhas letrinhas aqui em vermelho, para ficar uma identificação melhor. E aí, galera, qual é a sacada aqui do Power Pin? O Power Pin ele faz a seguinte coisa: ele cria uma distorção de perspectiva que funciona muito bem quando a gente quer trazer essa ideia assim e mostrar algo que está a longa distância e algo que está aqui mais próximo. Eu recomendaria dar um zoom out aqui só para a gente ver um pouco mais aqui. Clica no Ctrl R. E aí você puxa uma linha aqui do grid até 800 e outra até 2000 ali, só para você se encontrar um pouco. E aí a gente conseguir ali criar uma distorção legal, beleza? Já digo que esse efeito a gente não precisa seguir exatamente o que eu colocar aqui, mas eu vou estar colocando aqui só como referência, mas aí fica da opção de vocês, fechou? Então, de primeiro aqui, eu vou abrir a caixa de keyframes disso aqui, né? Abrir os keyframes aqui. E aí eu vou começar a criar a partir daqui, beleza? Então, eu venho aqui no CCC Power Pin, clico aqui nos 4 reloginhos deles. Pode clicar no quinto aqui também, que é o de Perspective. Abre aqui o U do efeito. E aí vocês vão avançar até aqui o próximo keyframe. Eu comecei a partir daqui porque é onde a gente vai começar o efeito. Então, daqui para trás, ele é o efeito apenas da malha, beleza? Ele é o efeito apenas da malha que a gente está mostrando. E a partir daqui, aí vai ser o Power Pin que vai ser aplicado, fechou? Então, vamos distorcer isso aqui para ver como é que vai ficar. A gente vai descer isso aqui só um pouquinho até aqui no meio. Eu vou criar um
uma linha aqui só para eu me encontrar. Então eu vou colocar uma linha aqui. Aqui é o meio do nosso preview. Então eu vou colocar uma linha bem aqui, onde é que está aparecendo aqui no grid. Eu vou colocar mais uma aqui embaixo. Lembrando que aqui é o meio, ó. Sempre preste atenção que aqui é o meio. E aí eu vou descer esse pontinho aqui até aqui. E aí vocês segurando o Ctrl, vocês conseguem travar, ó. Ele dá uma travadinha ali e aí fica perfeito. E aí a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou segurar o Ctrl, vou clicar e aí ele travou. Fechou? E aí vai aparecer, aqui tem uma linhazinha também, uma linha vertical. E aí a gente pode puxar essa linha, ó. A gente pode puxar ela horizontalmente. Então eu vou pegar essa linha, vou puxar ela até aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer essa linha aqui atrás, segurando o Ctrl sempre para você conseguir dar um zoom, né? Dar um zoomzinho para trás. E aí você vai puxar essa linha aqui para trás, para a gente conseguir trazer um pouco mais esse T aqui para frente e diminuir mais aquele T lá, fechou? E aí eu vou subir isso aqui até lá em cima. Vocês podem aí distorcer conforme vocês acharem melhor essa parte aqui. Não tem uma regra a ser seguida. Eu falei, esse efeito ele é muito teste mesmo. Vocês podem ir testando e ver como vocês podem aplicar melhor. Então é isso. A gente já tem aqui um pouquinho aqui de como vai ficar. E aí, para a gente ter um pouco melhor essa perspectiva, a gente vai mexer aqui, ó, no perspectiva. Vamos descer esse número aqui, ele estava em 100%, eu vou colocar aqui ele em 25. 25 tá bom, ficou um resultado legal. E aqui é mais, ó, mais alteração aqui, vocês vão alterando aqui, ó, alinhando aqui como vocês acharem melhor. A gente vai dar um F9 nesses keyframes e a gente vai repetir a mesma coisa aqui nos gráficos desse efeito, beleza? Então a gente vai vir aqui, vai colocar 75, vai arrastar aqui até dar 75. Ó, já viu como é que ele já ficou um resultado legal? E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, beleza? Então eu vou pegar aqui para facilitar. Pega aqui o keyframe que o efeito ainda não tá animado, então dá um Ctrl C aqui, vem aqui, dá um Ctrl V, pronto, e a gente tem aqui já tudo no lugar de novo, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai pegar, vai descer a linhazinha até aqui, vai descer a outra linha até aqui, vai abrir aqui o grid, o proporcional grid, vocês podem ver aqui, abrir aqui, proporcional grid, vai diminuir um pouquinho aqui, e aí vocês podem dar um zoom out, ó, zoom out, e aí vocês vão arrastar isso aqui para trás e vão subir um pouquinho isso aqui, ó, subiu, e aí a mesma coisa, dá uma mexida na perspectiva aqui para dar um resultado legal. Acho que eu posso colocar a mesma perspectiva que está aqui, já fica legal. Show. Fechei aqui o proportional grid. E aí a gente vai animar agora isso aqui, mexendo no gráfico desse efeito, beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui está 74, 100%. Vamos fazer a mesma coisa aqui. 75, aqui já consegui colocar 75, 100%. Fechou? E aí vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou legal. Já está ficando próximo. E aí, para finalizar, a gente vai colocar agora para ele voltar ao normal e a gente tem um looping, né? Então eu vou pegar lá de novo os keyframes iniciais, vou dar um Ctrl C e vou tacar aqui Ctrl V para a gente restaurar tudo. E aí você vai notar que ele já veio aqui com o keyframe já, né, o gráfico um pouco ajustado. Não tem problema, a gente vai ajustar isso aqui da nossa melhor forma e vamos colocar de novo 75 e aí joga 100%. Ó, ficou legal. Vou dar só uma zerada nesse aqui, nessa perspectiva aqui, que ele voltou para 100%. É isso. A gente já tem aqui uma parte da animação. E aqui é mais ajuste, né? Agora a gente vai dar uns ajustes aqui. Eu vou pegar essa parte aqui, né? Esse top right e o bottom right. Eu vou dar vou mover ele um keyframe para frente, então Alt, setinha para a direita,
E aí vamos ver como é que vai ficar. Aí eu vou mover um pouquinho essa areia para trás, só para... ficou legal. Ó. E aí tá show, galera. É basicamente isso a parte do efeito aqui. Sempre dando uma movida ali no keyframe. Vocês podem ajustar isso aqui. Como eu falei, não tem regra pra gente utilizar esse efeito. Só tem que ficar atento para vocês não criar, né, um keyframe extra e aí desalinhar tudo, entendeu? Não desalinhar com a posição, com a animação da posição. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um delay nisso aqui. Eu vou deixar aqui um frame, vou colocar aqui um frame. Vou fazer pelo Motion Tools aqui, ó. Vou ver um frame. E aí, beleza. Aí aqui no lado eu quero que ele pegue de cima para baixo. Então vamos modificar aqui, né? E vou colocar a sequência. E pronto. Pronto, ficou um resultado legal, eu curti esse resultado. Ficou bem bacana. Então agora para o último efeito aqui que a gente vai ter é o efeito Warp, né? É um ótimo efeito aí também bacana para a gente distorcer. Vou clicar com o botão direito nessa área aqui, vou vir em New, Adjustment Layer, escrever aqui o Warp só para me identificar. E aí você abre o FX Console, né? Alt espaço, Warp, digitei errado. Aí pronto, a gente tem esse efeito aqui, ou vocês podem chamar aqui no Effects e Presets, beleza? Vou zerar esse Blend, colocar em 0, e aí aqui a gente vai animar só horizontal, entendeu? Eu vou abrir de novo aqui os keyframes do texto para eu me encontrar aqui e aí eu conseguir fazer a animação com base nisso. Vou clicar aqui no reloginho e aí eu vou vir até aqui, vou jogar ele para menos 100%, aqui vai ser mais 100%, menos 100% e mais 100%. E aí quando ele vir para cá, para esquerda, a gente coloca mais 100%, fechou? Sempre nessa pegada. Ó, ficou legal. Mas eu acho que eu vou colocar esse efeito a partir daqui, que eu acho que funciona melhor. Ou melhor, eu vou colocar aqui, ó. A partir desse aqui, ó, do começo do Power Pin, é que eu vou aplicar o efeito. Então quando ele for lá, ó, vou arrastar isso aqui pra cá, ele vai pra lá, ó. Ele volta, o efeito fica melhor, né, para se aplicar. E aí então eu vou utilizar ele bem aqui pra gente não ter erro. Basicamente eu fiz o seguinte, galera, se ficou em dúvida aí. Ao invés de eu aplicar ele aqui no começo, eu deixei só a malha, né, sendo animada, tá? Imagine que é só a malha aqui embaixo, ela tá sendo animada, ó, vou cortar aqui para vocês verem. Aqui tá só a malha sendo animada. E aí, quando aqui o Power Pin ele começar a ser animado, eu apliquei o Warp ali para ele trabalhar em conjunto com o Power Pin, beleza? Então é basicamente isso que eu fiz aqui. Então, ó, tá em 0 horizontal ali, distorção em horizontal, e aí eu venho aqui, crio outro keyframe na mesma pegada aqui, ó, alinhado aqui certinho, e aqui eu vou colocar menos 100, ó, viu como é que ele dá uma curva aqui, fica legal. E aí aqui eu vou colocar mais 100, ó, sacou? Basicamente isso. E aqui por último eu vou colocar ele em 0%, que acabou o efeito, beleza? Acabou a animação, a gente quer que volte para o normal. E aqui vamos animar, né? Vamos mexer nesses gráficos aqui para não ficar esse troço, ficar uma animação zoada. Aí beleza, aí vamos ver aqui, ó, mesma coisa, ela tá 75, né? Então, ó, 75, 100%. 75, cadê? 75, 74, tá bom, 100%. E aqui, a mesma coisa, 75, cadê?
Talvez 75 ali, 100%. E aí, ó, vamos ver como é que fica. É só um keyframezinho aqui, uma coisa aqui que não tá legal. Aqui mesmo, deixa eu ver como é que tá aqui. Vou jogar essa aqui um pouquinho pra cá. Vai ficar legal também. É isso, basicamente é assim que a gente vai ter aí o nosso resultado. Esse é um efeito assim, todos os três aqui, eu trouxe para vocês 3 efeitos de distorção que eles trabalhando em conjunto funcionam muito bem para a gente criar uma distorção de texto. E aí fica aberto assim a vocês criarem, distorcerem o texto ou elementos, né, nessa pegada aí. Vocês podem rechear com mais coisas aqui, esse é o limite. A gente pode trazer aqui um eco. Deixa eu ver como é que vai ficar com o eco. Aqui já é maluquice já, mas eu vou testar aqui como é que vai ficar com o eco. Isso aqui já traz um peso aqui, já estou sentindo eu tô ouvindo ali a CPU acelerando ali os coolers ali. Ó. Loucura. Já fica um resultado bem bacana. Basicamente o que eu fiz aqui nesse eco aqui foi colocar, ele vai vir assim, né, padrão, e aí eu coloquei aqui, tirei um 3, coloquei um 0. E aqui eu coloquei o número de ecos, eu coloquei em 15, e o decay eu coloquei, vamos ver aqui como é que fica legal, acho que eu vou colocar 80 aqui, já fica bom. E aí eu copiei e joguei as layers ali do texto, ó, fica bacana. E aí galera, com vocês aí para criar mesmo resultado. Talvez tenha ficado um pouco diferente, né, do que eu mostrei inicialmente, mas a ideia é a mesma. Se eu soltar um ajuste aqui que eu tô sentindo que tem algo aqui me incomoda. Detalhes de animação assim sempre pega. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para dar uma força no projeto. E se você quer participar de uma comunidade de Motion com lives, ativação e network de valor, fica ligado que a próxima turma da formação Motion Inside 2D deve abrir em breve. O link da pré-inscrição está bem aqui na descrição. E é isso galera, tamo junto, valeu!